pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, continuando a série de vídeos que eu havia dito que iria fazer sobre São José, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Oratório de São José, o que é, como foi construído. Lembrando que todos esses vídeos que eu estou fazendo e vou fazer estão baseados basicamente no livro A Consagração a São José, Glória de Nosso Pai Espiritual. Então, se você ler o livro, não vai perceber que tem muita coisa em comum do que eu vou falar aqui no vídeo, tá? Os santos são heróis e todo herói merece um lugar de honra. Isso é verdade principalmente quando se trata de São José. Ele foi o maior santo e o maior herói, e ele merece uma basílica em sua homenagem. Existem muitos santuários e muitas basílicas espalhadas pelo mundo dedicadas a São José, mas aqui eu vou falar nesse vídeo, que é a maior de todas, é o Oratório de São José de Montreal, que fica no Canadá. Esse oratório é aclamado em todo o mundo como o maior centro internacional de devoção a São José. O oratório ele foi fundado pelo irmão Andrés, também conhecido como Santo Andrés Bezeter. E esse santo, que é o Santo Andrés, ele nasceu em Montreal, em 1845, e o seu nome de batismo era Alfred. Os seus pais eram católicos devotos e ele era o 8º filho de 12 filhos. Então, era uma família bem tradicional. Depois de alguns anos, ele decidiu entrar para a vida religiosa e escolheu o nome Andrés. O pai de Alfred era lenhador e morreu quando o Andrés era muito jovem ainda. E isso deixou algumas marcas no santo. Depois que Alfred perdeu os pais tão jovem e se tornou órfão, ele se dedicou e entregou a sua vida a São José, confiando plenamente nele, para que, pela sua intercessão, pudesse o ajudar. A família que ele cresceu foi bem humilde e depois que ele perdeu os pais, a situação ficou pior ainda. Então ele nunca teve muita condição de ter uma saúde muito boa, uma educação muito boa, e por isso ele teve que trabalhar bastante. Depois de um tempo ele se mudou para os Estados Unidos, começou a trabalhar em várias fábricas têxteis, mas depois ele entrou para a congregação religiosa, porém nunca se tornou um sacerdote. Devido à baixa instrução, ele não podia ajudar de muitas formas, então a função que foi designada a ele como irmão leigo foi basicamente de um porteiro. Não que seja algo ruim, mas era uma característica que limitava um pouco ele. Embora fosse um porteiro humilde de uma escola, ele rapidamente ficou muito conhecido por todo o Canadá, por conta de orações que ele fazia com as pessoas que iam visitá-lo e pela sua forte devoção a São José, e também pelo oferecimento que ele fazia do óleo devocional que ele recolhia da lamparina que ficava do lado da estátua de São José. Dessa forma, por intercessão do irmão Andrés, muitos milagres ocorreram, mas ele sempre dedicava esses milagres a São José, sempre dizia que a autoria não era dele. Infelizmente, frequentemente ele era zombado pelas pessoas, inclusive por membros da igreja. Pode-se dizer que era por inveja, já que muitas pessoas o consideravam um santo, então pode ser que algumas pessoas sentiram ciúmes. A fama do irmão Andrés era tão grande
que ele precisava de 4 assistentes para conseguir ler todas as 80 mil cartas anuais que ele recebia, pedindo orações e intercessão. Em suas respostas nas cartas, ele basicamente dizia uma mensagem: vá a São José, confie nele. Em agradecimento a todos esses milagres que São José operava por meio de Santo André, ele resolveu erguer um santuário em sua homenagem. Os superiores religiosos permitiram, e em 1907 iniciou-se a construção de uma capelinha. Em 1924 começou-se a construir a Basílica de São José no mesmo local, e ela somente seria terminada em 1967, conhecida mundialmente como Oratório de São José. Infelizmente, Santo André em vida não conseguiu ver a Basílica ser finalizada, porque ele morreu em 1937, aos 91 anos. Porém, obviamente, os seus esforços não foram em vão. Ele é conhecido mundialmente como o apóstolo de São José do século XX. Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1982 e foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 2010. Uma curiosidade interessante é que no calendário litúrgico tem uma festa dedicada a Santo André, que é no dia 6 de janeiro, dia em que ele faleceu. No Canadá é celebrado no dia 7, porque a Epifania é celebrada no dia 6 de janeiro, e a solenidade tem preferência às festas. Atualmente, mais de 2 milhões de pessoas anualmente visitam o oratório, buscando a intercessão de São José e Santo André, pela conversão, pela saúde, por trabalho, enfim. Os restos mortais do santo ainda estão presentes na Basílica. Inclusive em 1984, São João Paulo II foi, numa de suas viagens ao Canadá, visitou o oratório e fez uma oração a Santo André. Vou ler a oração agora. Bem-aventurado irmão Andrés Bizete, porteiro da escola e zelador do oratório de São José, dê esperança a todos aqueles que continuam a pedir a sua ajuda. Ensinai-lhes a confiança da virtude de oração e, com ela, o caminho para a conversão e os sacramentos. Por meio de você e de São José, que Deus continue a derramar suas bênçãos. Uma oração muito linda. Bom, esse foi o vídeo. Eu quis contar um pouco da história do Oratório de São José, que inclusive é um dos primeiros tópicos que são abordados no livro, a consagração a São José. Todos esses vídeos aqui são basicamente um incentivo para que quem o esteja vendo leia o livro e se consagre a São José. É isso, muito obrigado pela atenção e eu vou tentar aumentar a frequência de vídeos para pelo menos um vídeo semanal, talvez 2, 3 mensais. Obrigado.